Por que buscar o amor onde existe destruição? E talvez você vê o título do nosso Provérbios hoje, nesse dia 5, e se perguntou: sobre o que vamos falar hoje? Eu quero dizer para você, querido, seja muito bem-vindo a mais um momento onde vamos estudar a palavra de Deus. Minha oração todos os dias é que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre você e sua casa. Hoje nós vivemos um tempo em que a fidelidade é frequentemente tratada como algo ultrapassado. Enquanto a sedução, o prazer imediato, a satisfação dos desejos são exaltados, Deus continua chamando seus filhos a viverem em santidade, em sabedoria, em fidelidade. Hoje vamos refletir sobre Provérbios capítulo 5, versículo 20. Um versículo que nos leva a examinar não apenas os nossos relacionamentos, mas também qual o estado do nosso coração. Olha o que diz o versículo. Abra sua Bíblia. Provérbios 5, versículo 20. Meu filho, por que se deixar cativar por uma mulher imoral? Por que abraçar os seios de uma mulher que é promíscua? E por que, filho meu, te deixarias atrair por uma mulher estranha e abraçarias os seios de uma estrangeira? Qual é o contexto desse versículo? Provérbios 5, ele faz parte das primeiras instruções de Salomão ao seu filho. Por isso a expressão meu filho. E nesse capítulo, o pai ele vai alertar sobre o perigo da infidelidade e da sedução que é representada pela mulher imoral, a mulher estranha ou estrangeira. Expressão que vai descrever alguém que conduz ao pecado e ao afastamento de Deus. Mas o capítulo 5 não é apenas uma advertência contra o adultério. Ele vai revelar como o pecado costuma agir. E nos vídeos anteriores do capítulo 5, nós já tratamos os versículos anteriores, o 19, o 18, o 17. E quando você lê o capítulo 5, você vai perceber como é que o pecado ele se apresenta, como ele costuma agir. Primeiro ele seduz, ele vai depois prometer um prazer, e em seguida ele vai te aprisionar. E, por fim, vai te produzir tristeza, vergonha e destruição. É dessa forma que ele age. Ele seduz, ele promete prazer, ele aprisiona, ele traz como consequência a tristeza, a vergonha e a destruição. E ao longo desse capítulo, Salomão então contrasta dois caminhos. O da infidelidade, que termina sempre em sofrimento, não tem um outro caminho para quem anda no caminho da infidelidade, e o caminho da fidelidade, que produz alegria, segurança e honra diante de Deus. E aqui no capítulo, a fidelidade conjugal. Então Salomão ele faz uma pergunta muito significativa. Meu filho, por que se deixar cativar? Ele não começa dando uma ordem, mas ele lança uma pergunta para aquele filho ele ser levado à reflexão. É como se ele perguntasse: vale a pena trocar aquilo que Deus te preparou por algo que vai te trazer dor, filho? Por que se deixar cativar? Por que se iludir com isso? Vale a pena trocar aquilo que Deus já te colocou nas suas mãos, aquilo que Deus já te deu, por algo que vai te trazer dor? Então o verbo deixar-se cativar revela que ninguém cai de repente. Caiu. Não. Quase sempre o pecado começa quando nós permitimos que o coração seja conquistado lentamente. Aquele olhar que começa a ser alimentado, aquela conversa escondida que começa a existir, e aí nós temos casais que não conseguem pegar um celular um do outro, há uma vigilância total com relação às conversas do WhatsApp, porque algumas conversas ali
estão sendo feitas de forma escondidas, uma mensagem aparentemente inocente, mas com uma intenção, uma fantasia que começa a ser cultivada na mente, uma amizade que começa a ultrapassar os limites de uma amizade, de um ambiente de trabalho, e o coração ele vai sendo capturado. E é exatamente por isso que Salomão chama a atenção para o início do processo. E esse texto começa nos mostrando que ele é extremamente atual. Talvez hoje a sedução não aconteça apenas presencialmente. Hoje, essa sedução, ela chega pelo celular, pelas redes sociais, por mensagens privadas, secretas, por aquelas mensagens que são compartilhadas um com o outro e depois apagadas, para que o cônjuge não veja. Por conversas que parecem ser inofensivas e elogios que estão escondendo por trás um interesse diferente de só uma amizade. E nós vivemos então cercados por estímulos que vão tentando enfraquecer os nossos compromissos. E esse provérbio então nos ensina uma verdade muito importante. A primeira é que ninguém está imune à tentação. Ninguém. A segunda é que nós devemos, já que todos nós podemos cair e vamos ser tentados, nós precisamos proteger o nosso coração antes que o pecado encontre espaço no nosso coração. A terceira é que a fidelidade, ela começa muito antes das grandes decisões. A fidelidade é demonstrada nas pequenas escolhas feitas diariamente. Cada pessoa casada fortalece o seu casamento quando cultiva diálogo, carinho, transparência, respeito entre o seu casamento. E cada solteiro honra a Deus quando aprende a esperar o tempo certo e estabelece limites saudáveis. Portanto, o texto de hoje, olha a importância de estudarmos provérbios e estudarmos com compromisso cada versículo, com atenção aquilo que Deus está nos chamando, porque esse texto nos chama, a mim e a você, proteja o seu coração. As maiores batalhas começam dentro de nós, e quem guarda o coração evita muitos sofrimentos. Não brinquem com a tentação. A Bíblia nunca nos orienta a testar os nossos limites. Ela sempre nos chama a fugir daquilo que pode nos afastar de Deus. Lembra de José na casa de Potifar com a sua esposa? Valorize aquilo que Deus já te deu. No contexto do casamento, cultive a amizade, o amor, a intimidade com seu cônjuge. Isso é uma forma de honrar ao Senhor. A gratidão fortalece os nossos relacionamentos. A insatisfação constante vai abrindo espaços para perigos. Querido, talvez temos muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo que cederam à tentação e foram infiéis. E eu quero te trazer uma palavra de esperança. Cristo oferece restauração. Talvez você agora ouvindo essa mensagem, lendo o capítulo 5, seja uma pessoa que hoje carrega uma culpa por escolhas erradas. A boa notícia do Evangelho, as boas novas, é que ainda existe arrependimento, perdão, um novo começo para quem se volta sinceramente para Deus. A graça do Senhor é maior do que o nosso pecado. Provérbios 5 não foi escrito para limitar a nossa alegria. Provérbios 5 foi escrito para nos proteger e proteger a nossa alegria. Deus não deseja tirar a nossa liberdade. Eu já conversei com muitas pessoas que dizem assim, vocês seguem a Bíblia, mas Deus quer tirar a minha liberdade. Deus não quer deixar eu fazer o que eu quero fazer. Não, querido, Deus deseja preservar a nossa vida, preservar a nossa família, preservar a nossa comunhão com Ele, o nosso casamento. Por isso, que sempre que Deus diz não, existe um sim, muito maior que está sendo preservado. Por isso, guarde o seu coração, guarde os seus olhos, proteja os seus pensamentos, permaneça fiel ao Senhor em todas as áreas da sua vida e que possamos escolher diariamente o caminho da sabedoria. Sabe qual é a nossa oração hoje? Senhor, guarda o nosso coração e fortalece-nos diante das tentações
deste mundo. Dá-nos discernimento para reconhecer aquilo que pode nos afastar da tua vontade, coragem para permanecer fiéis em nossos pensamentos, palavras e atitudes. Abençoa os nossos casamentos, fortalece as nossas famílias, restaura aqueles que precisam experimentar o teu perdão e a tua graça, e que a nossa vida honre o teu nome todos os dias. Amém. Querido, eu quero convidar você. Nos ajude a fazer com que esse nosso devocional chegue a mais pessoas. Compartilhe. Compartilhe com seus amigos, colegas, irmãos da igreja. Você está acompanhando aqui, mas ainda não se inscreveu? Inscreva-se agora mesmo. Você vai receber as notificações sempre que nós tivermos conteúdos novos. Você pode se tornar membro também do nosso canal. E eu preparei um material. Para você que quer aprofundar os seus estudos, tem um livro, um e-book digital, para que você possa estudar ainda mais o livro de Provérbios. Aqui na descrição do vídeo, clica lá e você recebe todas as informações. Muito obrigado pela sua companhia nesse dia. Até amanhã, o nosso próximo encontro.